Olá, seja bem-vindo ao programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Uma alegria poder voltar à sua casa. E nessa noite a gente tem um convidado muito especial, é um amigo de longa data. Tivemos muitas histórias excelentes e hoje a gente vai ter a oportunidade de contar um pouquinho. Já já eu conto para você quem é essa pessoa. Olá, então, como eu falei, eu estou com um convidado muito especial aqui, que é Mauro Ramos Cesário, o Maurinho. Maurinho, seja bem-vindo nesse programa Casa é Sua. Pastor, muito obrigado, né? Antes de mais nada, quero cumprimentar o senhor, quero cumprimentar você, telespectador, que nos privilegia, né, com a sua audiência. Uma alegria estar aqui, pastor, uma alegria grande. Pastor Mauro, na realidade, é missionário, pastor, produtor musical. O Maurinho faz bastante coisa aí no reino de Deus e hoje a gente vai conversar, Maurinho, sobre a sua história, né? Sobre a sua história, a nossa história, o tempo que a gente fez bastante coisa junto e para mim é uma alegria poder estar aqui. Eu queria começar te perguntando, quem é Mauro Ramos? Pergunta um tanto quanto complexa, né? Penso que sou um modesto servo, né, do Senhor, filho de Deus, irmão em Cristo Jesus. E a gente vem ao longo dos anos aprendendo a servir ao Senhor, né, pastor? Uhum. Tivemos alguns ensinamentos preciosos, né, pastor? Onde, ao longo de todos esses anos, a grande identidade é a identidade do servo, né? A identidade de um filho, né? A identidade de um obediente. Então, a gente está tentando aí aprender a servir o Senhor com excelência, em obediência, em amor ao corpo de Cristo. Quero, inclusive, agradecer tremendamente, pastor, a oportunidade. Acompanho o seu programa através da televisão e sempre o senhor trazendo entrevistados e entrevistas muito contextualizadas. Quero parabenizá-lo e externar aqui a emoção forte que estou sentindo de estar nessa emissora, de estar com o senhor, e espero poder contribuir realmente. Maravilha. No alto dos seus 47 anos, 47, né, Maurinho? Digamos que sim, né? Tem um pouquinho a mais, mas digamos que sim. Eu queria, Maurinho, que você compartilhasse com os telespectadores uma experiência. Você não é curitibano, eu sei, você é meu conterrâneo, é paulistano. E em São Paulo você viveu algumas histórias muito interessantes. E eu queria que você compartilhasse um pouco sobre isso, da sua parte de produção musical, as pessoas que você conheceu. Eu sei a história, mas eu quero que você conte. Verdade, pastor Flávio, um privilégio enorme, né? Nós, familiares, já ao longo dos anos, nos ensinaram a formação musical, né? O vovô, que já o senhor levou, um maestro muito respeitado no estado de São Paulo, na capital. Papai sempre também nos ensinava, e um sonhador também, né? Que músico, ele é um tanto quanto sonhador, né? Nas suas composições, nos seus arranjos. Não que eu seja músico, mas eu tive toda essa fundamentação, né? Digamos assim, essa influência. E realmente, pastor, nós tivemos ali uma participação na Fundação das Artes, em São Caetano, que nos ensinou a questão do bona, a questão do solfejo, a questão do teórico. E, digamos, 17, 18, 19 anos, né, um jovem sonhador, com todas aquelas influências da época, né? Nossos desenhos preferidos eram o Roy Rogers, o Bonanza, né? A família Cartwright, e, enfim, aqui amávamos as informações musicais que recebíamos, aqueles adolescentes que de repente tinham um programa no domingo à tarde chamado Jovem Guarda, né? Então tudo aquilo nos influenciava muito, programas ao vivo, com, enfim, várias bandas. E Deus digamos assim, me privilegiou, pastor, em estar ao lado de alguns, eu diria, excelentes músicos. Evidente que naquela época
meados dos anos 80, né, pastor? Vamos até dizer que não seriam bandas cristãs, né, pastor? Isso que eu queria... Eu vou chegar aí, deixa eu né? te interromper. Deixa eu te interromper, porque eu acho muito interessante. Eu já quero entrar, porque você falou muito sério. O contexto não era um contexto gospel, não era um contexto evangélico, mas isso antes de você ter a sua experiência com Deus. Exato, pastor. E aí você teve contato com algumas pessoas. Eu vou citar alguns nomes aqui. Herbert Viana, Lobão, Dinho do Capital Inicial, Frejá, Cazuza. Você teve no meio dessa galera fazendo produção musical numa produtora que na época eu, por exemplo, conheço bem, lembro bem, que era a Paradox Music. Eu quero que você conte um pouquinho dessa experiência, Maurinho, porque o pessoal que está do outro lado lá, às vezes te conhece, mas não sabe aquilo que você passou ou viveu nessa época com esse povo dos anos 80 aí. O Brasil, naquela época, ele estava recebendo uma influência tremenda, né, pastor? Tudo estava acontecendo de mudança, inclusive no cenário político. E a música sempre foi e sempre será um veículo tremendo de comunicação, de massa. Até tomei a liberdade e trouxe algumas coisas que eu espero que a câmera consiga pegar, né? Esse aqui eu trabalhava numa casa, uma casa renomada, músicos virtuosíssimos. Eles iam nessa casa chamada Casa Bevilacqua Musical. Muito conhecida. Tem partituras até hoje, as partituras são chamadas Irmão Vitale. E aqui eram, assim, como se diz, você fazia nos finais de tarde as chamadas jam sessions, né? Legal. E onde você tinha, por exemplo, o Flávio Venturini no piano. Flávio Venturini. 14 bis. O pastor citou o Lobão, que eu tenho muito respeito, trabalhei anos com ele. É um multi-instrumentista, João Luiz Wandenberg Filho. Ele fala, no mínimo, 7 idiomas. Eu entendo que é uma pessoa polêmica, mas ele fala alemão, ele fala francês. Muito inteligente. E me ensinou muita coisa no que diz respeito a pontualidades, no que diz respeito a respeito com o público, no que diz respeito a mapeamento de palco. Fui hold deles muitos anos. Esse é um trabalho que nós fizemos no ano de 1988, né? E aquela época ele apaixonado por uma... Isso aí foi onde? Esse foi no Olímpia. Na casa de show, que era muito conhecida. É claro, meio, talvez o telespectador vai falar, poxa, mas é um papel, sim, esse tem 30 anos, esse papel, né? Então, eu guardo, e esse aqui, inclusive, uma produção que nós fizemos numa região aqui perto, região sul, Laguna, né? E nós batizamos o evento chamado Rock Laguna. Então, ali foi Titãs na época, ali foi Capital Inicial, ali foi Lobão, ali foi Paralamas do Sucesso, né? E Herbert não tinha sofrido acidente ainda, né? E então as discussões de quem toca primeiro, discussão no bom sentido, né? Sim. Quem toca 4 músicas antes de quem, o mapeamento de palco, todos esses detalhes. E é interessante porque o crachá, claro, nós éramos e somos extremamente simples, né, pastor? Então é um papelãozinho que ele chegou a rasgar, e o senhor vê que aqui atrás, para a gente não se perder, o pessoal me deu o nome do voo dele, que ele estaria chegando. VASP ainda. VASP, 126, o Lobão chegaria às 8h45, ele viria do Rio de Janeiro, né? E ficaria num hotel chamado São Silvestre. Então, claro, eu estou correndo, porque a TV sempre é muito corrido, né? Um outro crachá de Titãs, junto com um jovem que a gente respeitou muito naquela fase dos anos 80 para 90, que é o chamado Beto Guedes, né? Que integrou o chamado Clube da Esquina, né? Junto com Loborges, junto com Milton Nascimento, né? Pessoas, poetas, né, pastor? Que eu vinha no carro falando contigo sobre a questão de serem, digamos assim, vozes daquela geração. Né? Naquela geração, os jovens eles tinham, de certa forma, através desses compositores, desses arranjadores, desses músicos, né, pastor?
de certa forma, seus sonhos um tanto quanto despertados, né? Evidente que não são cristãos, foi colocado bem isso, né? São estudantes, mas, digamos assim, naquela época, nós acreditávamos que estávamos fazendo o que nós poderíamos fazer de melhor, né? Você tocou num ponto muito interessante e muito legal. Faltou mostrar um aí que vocês fizeram no AMB Parking Show. Quem é que vocês produziram lá, Maurinho? Esse foi Se tiveram a oportunidade, que ano que foi isso? 87, pastor. Mostra ali na câmera, por favor. 1987, esse um músico excelente. Sting, né? Sting. Ele tinha recém saído do The Police. Ele tinha recém saído do The Police, com um trabalho, digamos assim, jazzístico, e com muitas canções falando sobre o Brasil, sobre a questão da Amazônia. Exatamente. Porque ele tem uma bandeira de sustentabilidade enorme, ele é um ativista até hoje, né? político social, e isso em 87. E por que nós participamos com o Sting nesse evento? Por causa do capital inicial, né? Então, eu trabalhei muitos anos com o Dinho, enfim, com aquela galera. Agora, claro, pastor, eu quero deixar bem claro, eu penso que Deus me privilegiou para estar com essas pessoas que são amigos hoje. Até hoje. Até hoje, graças a Deus, quando eu posso estar em São Paulo, quando eu converso com o Branco Melo, rapidamente, nada tão, assim, não sei se chega a conhecer, assim, se chegar na casa deles, a gente sabe o direito de resposta, sobretudo de gravadora. O pastor citou Paradox Music, né, que a gente respeita e continua respeitando. Então, quero deixar meu abraço para eles, a minha gratidão por tudo que investiram e ensinaram, porque nós sabemos que, por exemplo, se você marcou 21 horas... Você tem que começar 21 horas, né, pastor? O seu público merece a sua excelência, né? Pagou por isso. Pagou por isso. Pelas né? 21 horas. E é um mercado extremamente competitivo. Exatamente. O Brasil, digamos assim, ele continua sendo uma terra que premia, vamos chamar assim, os esportistas, que seria o futebol. Então, o sonhador, pastor, digamos, o músico, para fazer sucesso e para manter uma família, é um tanto quanto difícil, né, pastor? Não quero defendê-los, mas são pessoas que participaram de conservatórios, né, e ficaram 5, 6 anos dando sua vida. Estudaram anos, né? Para ter lá, talvez, um momento ali dele ter um reconhecimento da mídia, né? Legal. Que isso é tão difícil ao mesmo tempo, né, pastor? Maurinho, nós já vamos passar para o próximo bloco, mas antes de irmos para esse próximo bloco, eu queria que você rapidamente dissesse o seguinte, em poucas palavras, qual a diferença dessa nossa geração de hoje para aquela geração que revolucionou em 1980? Uau! Eu sei que é pergunta difícil, mas assim, o que a geração de lá tinha que essa daqui não tem? Bom, pastor, o senhor acompanhou, né, as mudanças, inclusive políticas, né, uma geração que realmente reivindicou muitos seus direitos, né, foi uma geração que, de certa forma, provocou um impeachment de Collor, né, os chamados caras pintadas, né. Então, eu arriscaria dizer que uma geração que pôs a cara para bater realmente, né. Você já vai completar isso aí. A conversa está muito boa, está voando o tempo. Nós vamos para um breve intervalo, não saia daí. Convide outras pessoas aí através das redes sociais para assistir o programa. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Olá, então estamos de volta com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral, numa conversa muito gostosa aqui com meu amigo, pastor Mauro Ramos. Para mim, Maurinho, né, conheço já há muitos anos, uma história muito interessante de produções musicais e tantas coisas que o Maurinho viveu em São Paulo, que eu já conheço a história, mas eu convidei para que você conhecesse. Antes de nós voltarmos para a nossa conversa, eu quero convidar você, pastor, que está aqui em Curitiba ou região metropolitana, para participar dos nossos cafés de comunhão, toda primeira terça de cada mês. Você é o nosso convidado. Se você estiver em região metropolitana ou passando por Curitiba nesse dia, participe conosco nos nossos cafés. Está aparecendo aí na sua tela o nosso site, os nossos dados, você pode entrar na agenda e procurar a sua informação, a informação do café, você vai ser muito bem-vindo.
Maurinho, então vamos voltar aqui. A gente estava falando sobre a geração de 80, né? E que é uma geração que ela buscava conscientizar ou trazer uma resposta, ou buscava uma mudança política que quer queira, quer não, a gente está vivendo um pouquinho disso hoje. Mas eu também não quero me perder muito nesse tema, eu quero trazer agora, nesse segundo bloco, o que Jesus fez na sua vida. Quando que foi esse encontro aí com o Senhor e Salvador Jesus? E agora eu quero que você fale um pouquinho do Maurinho de Jesus. Amém. Inclusive, quero mais uma vez agradecer ao pastor Flávio, agradecer você, telespectador. Pastor, me permita aqui. À vontade. A canequinha. Um brinde ao seu programa, pastor. Glória a Deus, a gente fica um pouco nervoso. Me perdoa aí, você que está na audiência, de repente tem um barulho ali do microfone, que eu gesticulo um pouquinho. Quero que você me perdoe. Inclusive, quero convidar o Espírito Santo para continuar nos permitindo, que tudo que formos falar, que possa realmente exaltar o nome do Senhor. Pastor Flávio, na entrada dos anos 90, mais precisamente 93, nós tivemos uma mudança radical, uma mudança extremamente significativa no que diz respeito ao padrão comportamental, né? Nós participamos de uma cruzada muito grande, uma banda cristã, o senhor conhece, eu acredito que o telespectador conhece, chamada White Cross. Né? E até então, como eu tinha muita informação musical e especificamente bandas de rock daquela época, quando eu vi aquilo, eu falei, o que é isso, né? Que tipo de levada é essa? E um hard rock, né? Um hard rock melódico, um hard rock com letras assim muito profundas, né? E ali eu tive um despertar, vamos dizer, no que diz respeito à chamada gospel music. Eu não gosto de deixar rótulos, né? Nós sabemos que a música ela é muito ampla. Bach já falava de Deus nas suas músicas clássicas. Sim. Beethoven, Liszt, Vivaldi, eles louvam a Deus nas suas óperas. Então, verdade, não dá para você dizer que a clássica é cristã, a gospel é cristã. Não, é um tanto quanto perigoso esse rótulo. E ali eu tive digamos assim, um despertar. Deus me movimentou no sentido de eu querer conhecer melhor isso, sabe, pastor? Lógico, você foi atraído através da música. Através da música, através de uma banda. É evidente que eu não tinha contato com essa banda, depois eu vim conhecê-los, eles estiveram, inclusive, recentemente em Curitiba. Nós fizemos alguns trabalhos em São Paulo, juntos, e pudemos chorar junto, orar junto. Mas exatamente no ano de 94 foi quando eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, onde aprendi e estou aprendendo a servi-lo, onde ao longo de todos esses anos, de 94 para cá, né, pastor, já são 21 anos, né, passamos por Jocum, passamos por comunidades maravilhosas, passamos por institutos teológicos, passamos por encontros com Deus. E o maravilhoso de tudo isso, pastor, assim, a própria questão musical, a própria, talvez, vamos chamar, experiência, não sei se isso pode ser definido assim, ele manteve, ou seja, o Espírito de Deus, ele não vai jamais desrespeitar um talento, digamos assim, um dom, uma qualificação. Então, aqui eu tenho um crachá de um evento chamado SOS da Vida, que nos anos 90, o pastor participou conosco, me deu o privilégio de participar. 96. 96, digamos assim. Aí já mudou a década de 80 para 90. Então, muitos daqueles jovens que estavam conosco nos anos 90 estavam aqui, trabalhando, adorando, louvando. A produção basicamente é a mesma. Tivemos com Bride, que o pastor conhece, tivemos com Petra,
que o pastor conhece. Claro, mais recentemente, pastor Dave Keelan, né, nas conferências Fogo e Glória, que é a informação musical. Mais recentemente, com banda que a gente ama, que é a G3, o pastor, me permitir, trouxe um jornal de 1997. É verdade. 1997, verdade. Onde 100 mil jovens, 100 mil pessoas, 100 mil pessoas, 100 mil pessoas. Eu penso que é um quantitativo representativo. Sem dúvida. E foi a primeira vez que Michael W. Smith estava no Brasil. E a gente estava vendo isso aí lá. E o pastor me permitiu, se o pastor também me der essa oportunidade, né, pastor? O pastor era diretor de uma das maiores redes de comunicação do Brasil, uma rede cristã de comunicação, né? E o pastor me privilegiou trabalhando ao seu lado, né? Onde tínhamos também programas de TV, onde entrevistávamos pessoas, entrevistávamos banda. De certa forma, aquela geração agora, a chamada geração dos anos 90, então agora ela não mais reivindicava, agora ela não mais brigava, agora ela não mais... agora ela depositava suas reivindicações naquele que é digno para responder, né, pastor? Então essa fase foi maravilhosa, ela continua até hoje, né, pastor? É verdade, a gente teve o privilégio de estar junto nesse show que é inesquecível para mim. Eu me lembro que eu estava com a minha filha Beatriz, a Beatriz, ela acho que era recém-nascida, e a gente deixou ela na casa da minha mãe, fomos correndo para lá, trabalhamos o dia todo ali, e o Michael Smith, aquele show foi inesquecível. Inclusive, você tem uma curiosidade desse dia do Smith, que você estava na produção, no staff, carregando ele meio para cima e para baixo. O que aconteceu a história do McDonald's? Eu quero que você conte. Pastor, são situações maravilhosas, né? Nós estamos falando de um nome respeitadíssimo no mundo, né? Nós estamos falando do autor de Here I Am to Worship. Nós estamos falando de um dos autores do Open the Eyes of My Heart, Lord, né? Abra os olhos do meu coração. Nós estamos falando de Agnus Dei. Nós estamos falando de um jovenzinho chamado Michael W. Smith, que quando na época o até então presidente dos Estados Unidos, George Bush, ia trazer um pronunciamento para a nação, Michael W. Smith fazia o piano para George Bush, porque isso é muito característico nos Estados Unidos, a dinâmica do teclado enquanto o orador está, ou no caso o presidente. E Deus nos privilegiou, pastor, o senhor se recorda bem disso, em estarmos com ele, buscando, levando. Na verdade, até tenho a grade, pastor, se o senhor me permitir. 1997, eu guardo também. Onde aqui a grade do palco. Onde é a grade, onde tem os tempos de Oficina G3, de Katz Barneia, de Resgate. E pastor Michael W. Smith está aqui, ou seja, nós sabíamos exatamente... É como o teu programa de TV, nós sabemos que o tempo está correndo, todo tem uma programação. E foi interessante esse episódio com o Michael, porque num determinado momento, na capital, em São Paulo, a organização fez o melhor para ele, e era uma limusine, pequena limusine, mas era uma limusine. Ele veio com seu filho, de 14 anos, e estávamos juntos ali para lanchar, era a hora de lanchar, e a segurança também perto, afinal de contas a gente tenta dar o melhor. E quem conhece São Paulo, quem conhece a capital, sabe que tem ali um cruzamento muito, de certa forma, famoso, né, que é a Avenida Rebouças, a esquina da Henrique Schaumann. E ali na esquina da Henrique Schaumann com a Avenida Rebouças tem uma casa que, inclusive, é mundial, né? Posso citar o nome? É a McDonald's. E conforme dá um jabazinho para o McDonald's, não tem problema. Conforme nós passamos com o carro, o Michael falou, não, eu quero parar aqui e eu quero comer um lanche com meu filho, né? E nós estávamos programando para levá-lo no Grill 23, na 23 de maio, né? E, enfim, e ele super simples, pediu para o motorista parar, me chamou, nós descemos assim, fomos andando, atravessamos a Henrique Schaumann e entramos dentro da McDonald's para comer um Big Mac, e com o filho dando risada, e um cara super simples. Então, é uma honra, pastor, a gente poder participar dessas cenas com essas pessoas. Legal. E notando a simplicidade dessas pessoas, né? Maurício, a gente já não tem mais muito tempo. Okay.
Eu acredito que tem ainda muita conversa para fazer. Nós vamos marcar um outro programa para você dar sequência na conversa, mas eu queria que você falasse nesse final de programa o que o pastor Mauro está fazendo hoje. Qual que é o seu trabalho ministerial hoje? O que está pegando hoje aí? Ok, pastor, eu continuo ainda, estou com 57 anos, né? Desculpa, eu me enganei, 57. Estou com 57 anos, estou tentando aí servir a Deus, acompanhar essa geração maravilhosa, a atual geração, muito ardente, uma geração apaixonada por Jesus. A gente vê nas igrejas, a gente vê nos quatro cantos dessa terra o mover. Jesus Cute teve recentemente, o movimento da Hope muito forte, com The One lá em Florianópolis. É uma geração preciosíssima, né, pastor? Então, a gente está tentando acompanhar. Nós estamos servindo a igreja, tem um pequeno ministério, né, pastor, chamado Marcando Geração. Estamos indo nas igrejas, estamos participando de algumas conferências. Sempre que podemos, estamos às ordens, estamos mais perto agora do pastor Flávio, pelo núcleo de comunhão pastoral. E, como eu falei no começo, somos um servo de Deus. Queria deixar mais uma vez o agradecimento, pastor. E você tem um abraço aí para deixar para aquela galera que acompanha você, né? Por favor, queria deixar um abraço forte para você, carinhoso para você. Eu sei que você, ao longo de todos esses anos, tem nos acompanhado através de rádio, através de evento. Quero dizer para você que talvez seu nome não está na lista do Enem, talvez seu nome não está na calçada da fama da Califórnia, de Los Angeles. Eu quero dizer para você que talvez o seu nome não está na lista dos aprovados da UFPR, talvez seu nome não está na Mackenzie, talvez seu nome até não está na lista da Yale, talvez seu nome não está na lista de Oxford, mas eu quero te dizer que seu nome está nas mãos do Senhor. Isaías, capítulo 49, verso 16. O Senhor diz para você: na palma das minhas mãos eu escrevi o seu nome. Eu acho que isso basta para você. Tá legal? Que Deus te abençoe, que Deus continue inspirando você a ser apaixonado por Jesus e fazer história nessa geração. Deus te abençoe. Forte abraço. Pastor Maurinho, muito obrigado pela sua participação. A gente vai marcar uma outra para dar bastante risada, porque o bom de entrevistar amigo é que a gente sabe das histórias. É verdade, pastor. E aí a gente vai provocando assim algumas reações, né? É verdade. Mas muito legal você estar aqui com a gente, e a casa é sua, volte quando você quiser. E eu quero deixar um abraço também para você. A semana que vem nós voltamos no mesmo horário com o programa do Núcleo de Comunhão Pastoral. Um grande abraço para você, pastor, líder, e para todo o pessoal que está assistindo. Até mais, Deus abençoe.